Pessoal, a aula de hoje, aula número 10, refletindo sobre o uso do ICE com dois S ou ICE com C. Na aula anterior, vocês formularam duas regrinhas para o uso das palavras terminadas em ESA com S e ESA com Z, correto? Então, na aula de hoje, ao final dessa aula, você vai conseguir também formular duas regrinhas para o uso do ICE com dois S ou ICE com C na terminação das palavras. Essa atividade se encontra na página 45 da sua apostila. Vamos lá. Muito bem. Atividade número 10. Quando nós estamos escrevendo, produzindo um texto, muitas vezes nós temos dúvidas, sobre como escrever essas palavras, algumas dúvidas. E algumas palavras, algumas palavras da língua portuguesa têm algumas regularidades que são mais difíceis de compreender. É preciso memorizar e pronto, não tem tanta regra, né? Mas algumas outras, no caso do ICE com dois S e ICE com C, é possível compreender a utilização de cada uma dessas duas formas. Na atividade de hoje, então, o desafio é que você tente descobrir essa regra e até formular essa regra e escrever com as suas próprias palavras, depois que você compreender o uso de cada uma delas nas terminações das palavras, escrever essa regra, certo? Para isso tem um texto do Manuel Bandeira, Namorados, né? Então olha lá. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com o seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe, quando a gente é criança e de repente vê uma lagartixa listada? A moça se lembrava. A gente ficava olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagartixa listada. A moça arregalou os olhos. Fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Você parece louca. Esse é um poema, do Manuel Bandeira. Olha lá a fonte. Bandeira, Vem primeiro o sobrenome, Manuel Bandeira, estrela da vida inteira, Rio de Janeiro. Livraria José Olímpio, editora, 1979. A primeira questão é uma questão de ordem pessoal. O professor sugere que vocês leiam o texto mais uma vez para poder responder essa questão, Se você gostou, não gostou, a parte que mais chamou atenção ou não. Não vale escrever assim, gostei ou não gostei. Gostei, quinto ano, presta atenção no professor. Quinto ano precisa explicar o porquê, o motivo das suas respostas. Precisa dar a sua opinião, certo? Essa questão, a primeira questão da letra A, é uma questão onde você vai colocar a sua opinião. Você vai expressar a sua opinião e defender a sua opinião. Pode não ser a opinião do seu colega, de outra pessoa, mas é a sua opinião. E a sua opinião ela tem motivo. Então, por favor, em quinto ano, não vale resposta sim ou não, gostei, não gostei. Gostei por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Justifique a sua resposta, explique o porquê da sua resposta, certo? Defenda a sua ideia, aprenda a fazer isso. Essa questão te ajuda a manifestar, exprimir a sua opinião de maneira clara. Aproveite a oportunidade, certo? Então, coloque a sua opinião. Muito bem. Depois, uma outra questão, refletindo sobre a palavra meninice. O professor sugere, então, que você volte no texto, grife esta palavra no texto, E aqui fala para usar o dicionário, para pesquisar. O professor está sugerindo retomar a leitura do texto, Para marcar qual é o significado dessa palavra. No caso, a palavra meninice. Depois aqui, vai estudar duas palavras, meninice e disse, certo? Uma termina com C e a outra termina com dois S, certo?
E aí você vai pensar sobre a forma que essas palavras foram escritas, enfim. Depois de pensar, de voltar, de olhar, de procurar outras palavras, né? Você vai observar aqui essas palavras do quadro e separar as palavras em duas colunas, as que foram escritas com ice com C e ice com dois S, certo? Depois de fazer isso, você vai... Aqui tem uma pista para formular a regra, certo? Porque essas palavras do primeiro grupo têm algo em comum e as do segundo grupo também têm algo em comum. Você vai pensar o que essas palavras têm em comum e o que essas palavras possuem em comum, certo? Tem uma pista. Dizer, disse, menino, meninice. Já te ajuda a formular a regra, tá bom? A partir dessa palavra aqui, dessa dica, você vai conseguir então formular a regra para o uso do ice com dois S e o uso do ice com C, tá bom? Bom trabalho, retome o texto. Observem bastante essa tabela, analisem bastante essa tabela que vai te ajudar a formular as regras.